Então, o problema é o seguinte, eu tenho um código aqui, na qual estou trabalhando com o FlexAnki, que é o meu algoritmo, e trabalho com outros classificadores também. Então, tem Naive tem SVM e assim por diante. Então, aqui na minha mãe, eu faço todo o meu processamento, onde eu leio os meus arquivos e eu entro nessa função aqui de cross validation. Para fazer o que? Eu faço validação, né, ajuste de parâmetros para poder fazer a classificação aqui dos meus conjuntos. Então, beleza, aqui eu faço uma impressão, né, de número de exemplos, e aí a grande sacada aqui, o que acontece? Como eu estou trabalhando com bancos de dados grandes, eu estou quebrando esses bancos de dados em pedaços menores. Então eu trabalho assim, eu vou dentro do dataset, pego mil linhas e faço a classificação daquelas 1000 linhas. Depois eu pego mais 1000 e vou fazendo isso. Para isso eu estou usando o partial fit, né? Aqui, ó, por exemplo, o Naive aqui, a codificação dele. Quando eu chamo ele lá, eu venho aqui e chamo o partial fit. Esse partial fit, o que ele faz? Ele vai fazendo o cálculo e atualizando conforme eu vou tendo as iterações aqui das linhas que eu vou pegando no meu banco de dados. Então, o que acontece aqui? Então, eu tenho o Cross Validation trabalhando com estratificado, né, fold estratificado. E aí eu entro aqui, beleza, entrei nesse primeiro for aqui, o que eu faço? Eu chamo, né, o meu banco de dados que ele está em CSV e dou esse chunk size, que é a quantidade de elementos ou de linhas que eu vou pegar para poder fazer a classificação. Bom, isso aqui ele faz automaticamente, não tem nenhum problema, aqui está tranquilo. E aí quando eu caio aqui, esses chunks aqui, na realidade, ele vem com o meu x e meu y. Então eu só faço a divisão dele aqui e coloco a parte do x, né, os atributos, e a classe aqui no y. Entro aqui no meu treino, faço a separação aqui, e aí aqui nesse terceiro for, né, esse for que ele faz? Ele pega todos os classificadores que eu tenho, então esses self codes aqui, eu vou subir aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. Self codes aqui, ele vai ter quais são os classificadores que eu vou utilizar dentro desse meu algoritmo. Nesse caso aqui eu estou fazendo um teste só com o FlexAnki, mas eu posso usar todos, certo? Então voltando aqui, no meu for aqui, esse self-codes aqui ele vai executar algoritmo por algoritmo, certo? Na qual ele vai aqui, ó, ele tem um classificador na qual ele chama esse init aqui eu tenho um arquivo para cada classificador, então eu vou entrar dentro desse init aqui e vou executar essas funções aqui, que é a função de treino e de teste. Eu executo duas vezes a teste, porque uma vez eu trabalho para verificar os valores do treino e depois os valores do teste. Bom, enfim, isso aqui é bem tranquilo, eu já utilizava antigamente. O que está acontecendo aqui no meu algoritmo? O problema é criar esse partial fit para o FlexAnki. Porque, por exemplo, no Naive a cada interação que ele faz, ele vai e atualiza o valor aqui nesse partial fit e no final ele mostra o valor do conjunto inteiro ou até onde eu executei as linhas, né? Para mim fazer isso no FlexAnki, eu tenho o mesmo código aqui, ó, né, na qual eu faço as chamadas aqui e tudo mais, e eu tenho meu algoritmo de FlexAnki. No FlexAnki, eu criei aqui um partial fit, que está aqui, ó. E o que eu preciso fazer nesse partial fit? Na realidade, esse ODDR, né, que é Odds Ratio aqui, ele recebe na realidade ele recebe esse valor aqui, ó, que é uma operação safe sparse dot que o NumPy já faz, ou desculpa, o Naive já faz, que ele cria a matriz de confusão para mim. Então ele pega cada atributo e verifica o que é verdadeiro, falso verdadeiro e assim por diante, e passa para esse ODR isso. E a partir desse ODR aqui que eu começo a fazer todas as minhas contas aqui, ó. Né? Eu chego aqui e faço minhas contas. E aí o que eu fiz aqui para poder arrumar o meu código? Antigamente eu usava essa linha aqui de baixo, na qual esse odds ratio ele recebia essa operação aqui, que é esse part dot, que ele vai criar para mim a matriz de confusão. E aí nessa matriz de confusão eu passava para esse ODDR aqui e ele fazia todas as contas para mim. Então ele calculava aqui para mim as ordens de preferência e tudo mais. Bom, o que eu preciso guardar aqui cada iteração do FlexAnki para mim usar novamente esse partial fit? Na realidade, eu só tenho que atualizar esse ODR. Então, assim, eu vou pegar os valores que eu já tinha, mais os novos valores que eu vou receber. Então, essa operação aqui, ela vai ser feita toda vez que eu entrar nesse partial fit. Então, eu criei uma outra função chamada updateLR. Essa função está aqui embaixo, ó. Né? E o que essa função faz? Ela tem aqui uma variável chamada new, na qual ela vai receber esse x e esse y aqui, vai fazer as operações, vai gerar para mim aqui a matriz de confusão. Aí eu criei aqui um self bet 0, ou seja, se é a primeira vez que ele está entrando no partial fit e está pegando o primeiro conjunto de linhas lá do meu dataset,
Imagine que ele esteja com true, então ele vai entrar aqui dentro, depois eu mudo essa flagzinha para falso. Esse old ODR, ou seja, é como se esse new aqui já ficasse armazenado nesse old ODR, porque se ele entrar numa próxima vez, eu só somo com um novo. E ele recebe o new, e aí eu retorno o valor da operação que eu fiz aqui em cima. Caso ele não esteja entrando aqui na primeira vez, ele vai vir para um else aqui. Esse ODR, como já foi guardado, desculpa, esse ODR aqui, old, né, ODR, como já foi salvo aqui com esse new, eu vou pegar ele mais o new aqui de cima e coloco nesse ODR e retorno o ODR para lá. Esse retorno vai chegar aqui em cima, no part of it, né, vai chegar nesse cara aqui, e esse cara continua a conta aqui normalmente, certo? Mas qual que é o problema que eu estou tendo? O problema é o que? Toda vez que eu acesso isso aqui, como aquele self, vou voltar aqui, como esse self bet, ele está no init lá, ele reseta toda vez. Então eu queria saber como que eu crio um esquema de maneira que esse old ODR, que esse new ODR não percam os valores, mesmo que eu saia e volte toda vez dentro dessa função. Porque acontece? Vou voltar aqui na main. Ó, ele vai executar isso aqui. Quando eu uso o knife base, ele entra aqui toda vez, aí ele sai aqui desse for. A hora que ele sai desse for, eu vou rodar, né? Ele sai desse for aqui, eu vou rodar outro classificador. E aí ele continua rodando, aí depois eu volto no knife base de novo, porque eu vou pegar uma outra seleção de conjunto aqui, e mesmo assim ele consegue fazer a soma de cada part of it. E no Lexank não faz isso. O que acontece? Vou voltar aqui. Esse cara aqui, toda vez ele vem com true, né? Ele não vem com false, e eu não consigo mudar isso aqui. Então qual que é o grande problema que eu estou tendo? É como recuperar esses dois valores aqui, de maneira que quando eu saia dessa função aqui, ou seja, pare de chamar essa classe, né? Ele guarda os valores. Porque o Knife Base faz isso, os outros algoritmos que tem o Part of Fit faz isso e o meu não faz, eu estou na dúvida. Não sei se você conseguiria me ajudar nesse sentido aí, entendeu?